E essa mensagem aqui, segundo Marcos, ela é tão específica que é mencionado em especial um dos discípulos. Digam aos meus discípulos e a Pedro. Que maravilhoso! Como o Senhor sabe o quanto o fato de que Ele ressuscitou deveria acabar com todo o medo da igreja, irmão. Ele ressuscitou e isso deveria dissipar todo o medo dos nossos corações. Porque Ele vive. E por isso eu tenho garantia segura e firme se nós, então, recebermos da parte do Espírito luz e mais luz a respeito desse assunto tão tremendo e desse fato de que nosso Senhor ressuscitou, então medo, desesperança, essas coisas vão cair por terra, na medida em que esse assunto da ressurreição vai se tornando mais claro para você e para mim. Mas não só isso. Na medida em que esse fato ocorre, então algo muda, irmão. Mas algo muda tão drasticamente que nós temos, por exemplo, nas palavras de Paulo, algo impressionante. Aqueles que tinham medo da cruz, aqueles que viam na cruz só um fracasso, aqueles que só viram o lado ruim da cruz, que tinham na cruz uma desesperança, acabou. Tudo que ele diz para nós a respeito do túmulo, do reino, acabou no túmulo. Era isso que ocupava o coração deles. Ficaram tão desnorteados que você se lembra, o Senhor havia designado, chamado eles de uma forma tão constrangedora, perfurante. Não foi um convencimento mental. Ele havia chamado aqueles discípulos. Mas a morte causou, a cruz causou no coração deles tanta desesperança que Pedro se levanta e fala, eu vou pescar. Ele não era mais um pescador, irmão. Agora ele era um pescador de homens. Mas ele se levanta e fala, eu vou pescar. E volta para aquela velha atividade. Por quê? Porque ele estava apenas vendo o lado sombrio da cruz. Mas na medida em que ele recebe uma notícia, e ele sai correndo de casa. E ele corre para chegar naquele túmulo, porque ele recebeu uma notícia. Ele não está lá. Ele não está lá, o túmulo está vazio. Então Pedro corre para lá. Porque essa notícia, para aqueles que tinham medo, mudou o coração deles. E a partir daquele momento, irmão, eles passaram a anunciar a morte. Eles passaram não somente a anunciar a morte, eles se tornaram pregadores da obra da cruz. Mas não só isso, Paulo vai dizer aos Gálatas, porque eu não me glorio em mim mesmo, mas na cruz de Cristo. E nessa cruz, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então aqueles que odiavam a cruz, aqueles que temiam a cruz, que viam só fracasso na cruz, agora eles se gloriavam na cruz. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque senão não tem sentido a pregação. E então eles se tornam agora instrumentos da pregação da ressurreição, a obra maravilhosa de morte e ressurreição do Verbo encarnado. Que maravilhoso, irmão. Porque quando nós olhamos para esses homens, não somente houve um momento em que tudo mudou para eles, mas isso gerou uma transformação genuína e verdadeira na vida deles. Então, quando nós olhamos para esses homens do Novo Testamento, autores do Novo Testamento, vamos pensar primeiro em Tiago, que escreveu a epístola. Você sabe que o Tiago, que escreveu a epístola, é meio-irmão de Jesus. Ele não cria no Senhor Jesus no início. Quando você vê o Senhor Jesus já no seu ministério público, né? Não estamos falando
dias de anonimato, mas o Senhor já tinha iniciado seu ministério público e João, o evangelista, vai relatar que os seus irmãos não criam nele. Você se lembra? Isso está no capítulo 7 de João. Os seus irmãos não criam nele. E dentre esses irmãos está Tiago. Por que mudou a perspectiva? Ou o que mudou?